Graça e paz, eu sou Cristiane Flor, coordenadora da EBD, da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas, e vamos dar início à nossa lição 3, a ansiedade e a depressão por conta da perda. O texto básico dessa lição é Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É uma frase assim bem importante, né? Bem forte, impactante, na verdade, porque é uma frase que Jó pronuncia após saber de todas as perdas que ele acabava de ter sofrido, né? Ele tinha perdido todos os seus filhos, ele tinha perdido bens, ele tinha perdido animais, funcionários, né? Então, assim, você vê o nível de fidelidade, de confiança que Jó tinha no Senhor nesse momento, né? Todos nós já perdemos algo, né? Ou já perdemos pessoas importantes, né? As perdas, elas podem vir a destruir, né? A nos destruir por dentro. Esses fatores podem nos deixar ansiosos e deprimidos. Segundo Jó, né, um homem mais reto e temente a Deus do seu tempo, ninguém vem ao mundo trazendo posses. Ele tinha consciência que nada neste mundo dura para sempre e que tudo o que ele tinha foi dado, né, por Deus. Então, até mesmo, né, as pessoas que ele convivia, seus filhos, seus amigos, esposa, as posses, tudo ele entendia que provinha de Deus, né? Graças a essa dependência e obediência que Jó tinha a Deus, é que ele conseguiu superar todas essas perdas sofridas, né? Todas essas situações tão difíceis que ele vivenciou. Se tivermos também a dependência de Deus e a humildade para compreender que tudo o que temos provém de Deus, através da fé firmada em Jesus Cristo, seremos mais que vencedores. Vamos continuar aqui com o tópico 1 da nossa lição. Tópico 1: quando perdemos algo ou alguém que nos é precioso. Jó perdeu 10 filhos, né? Ele possuía 7 filhos e 3 filhas, e ele amava todos, né, da mesma maneira, e se preocupava com eles. A Bíblia diz que ele se preocupava dia e noite, né? Ele tinha uma preocupação tão grande com a santidade dos seus filhos, que a Bíblia diz que ele oferecia, né, holocaustos, porque ele tinha medo que os filhos dele, no seu íntimo, tivessem cometido algum pecado e amaldiçoado a Deus. Então, ele tinha essa prática constante. Ele era um homem que se preocupava não apenas com a sua santidade, mas também com a santidade dos seus filhos. A gente vê o nível, né, de obediência e amor e temor ao Senhor, né, que ele possuía, né? E aí em Jó capítulo 1, versículo 8, Deus diz, né? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Poucas vezes Deus fala coisas a respeito, né, de alguém assim na Bíblia. Poucas vezes a gente vê isso. Então, assim, ele era realmente um homem que tinha um caráter ilibado, né? Deus via com os olhos, né, realmente de uma pessoa irrepreensível, né? Nós sabemos que ele passou por essas aflições, né? Ele passou por essas aflições e a gente começa a se questionar, né? Assim, por que que um homem que tinha toda essa característica, todo esse caráter, como que poderia ter acontecido tantas perdas, né? Para um homem assim, né? E nós sabemos que foi o diabo queria provar, né, para Deus que Jó ele só era fiel a Deus porque ele era muito próspero, porque Deus permitia que ele fosse próspero, né? Então ele falou para Deus: olha, retira tudo, né? Deixa eu retirar aí tudo, que aí eu quero ver se ele vai continuar sendo assim fiel a você. E aí Deus, sondando e conhecendo o coração do seu servo fiel, né, Jó, permitiu, né, que o diabo realmente fizesse o que fez, menos tirar a vida dele. Então nós sabemos que Jó
teve muitas perdas, até mesmo a sua saúde ficou abalada, né? E contudo, né, nada disso, né, todas essas circunstâncias fez com que Jó ficasse com raiva de Deus, se questionando, né, e a sua fé sendo diminuída, tendo um comportamento diferente do que ele já tinha, né? E apesar, né, mas nós podemos ver também que apesar dele ser esse servo fiel e ele continuar constante, né, confiante, né, em Deus, ele também passou, né, por sintomas de depressão e de ansiedade, o que é comum através, né, de tudo isso que ele vivenciou. É normal que ele apresentasse esse tipo de comportamento, né? A alma dele ficasse afligida e ele tivesse momentos de ansiedade. Isso é uma coisa normal, afinal de contas, ele era um ser humano e suscetível, né, a passar por esse tipo de sentimento, o que não é diferente, né, de cada um de nós. Todos nós podemos passar por situações assim, né, estarmos ansiosos ou ficarmos deprimidos, e não significa que é porque não somos tementes a Deus, mas sim porque somos humanos, ok? Então, assim como Jó passou por essas coisas e ele também conseguiu superar, graças à sua fidelidade e sua fé, nós também podemos vencer, e é o que nós vamos ver no decorrer da nossa lição. Vamos para o tópico 2. 2. A ansiedade da mulher de Jó. Nós não estamos aqui, né, para julgar, é claro, né, esse comportamento da mulher de Jó. Nós sabemos que ela estava com o coração dela despedaçado, porque ela também havia perdido seus filhos, ela também perdeu as suas posses, toda a sua fonte de renda, e tudo isso num único dia. É muita pressão, né, para uma pessoa, para um indivíduo só, né? E é natural que nessas horas a gente tenha um questionamento em relação à nossa fé, né? Qualquer incerteza, né, acaba sendo um gatilho para que seja disparado a ansiedade ou até mesmo a angústia, né? A depressão. E isso não foi diferente com a mulher de Jó, né? Ela pediu para Jó blasfemar contra Deus e depois morrer, né? Lógico que isso é um comportamento muito claro, né, de que ela estava passando por momentos de muita dor, né, e sintomas de ansiedade. Claramente, nós não estamos dizendo aqui que ela é um exemplo que deve ser seguido, porque nós não devemos blasfemar, não é, contra Deus, nem ficar achando que as coisas ocorrem porque é culpa de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo e há a maldade, né, que ocorre aqui, há o livre-arbítrio, as pessoas podem decidir entre fazer o bem e fazer o mal. E como nós vivemos aqui no mundo, nós estamos também suscetíveis a passar por alguns tipos de tragédias, né, como assaltos, né, sequestros, coisas assim que disparam esse gatilho, tanto da ansiedade, do pânico, a depressão, né? Mas Deus não tem nada a ver, né, com essa situação, né, com as escolhas erradas que o homem escolhe, né? Então, assim, é claro que ela estava passando também não só por um problema de depressão, né, e de ansiedade, mas ela também estava sofrendo de um problema espiritual, porque o seu coração e a sua fé, ela não estava, né, alinhada com Deus, né? Então é um exemplo bem assim claro, né, que nós devemos cuidar sempre do nosso coração. Então vamos ver aí o que Provérbios nos aconselha a respeito disso, né? Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, cuidado com o que a gente deixa guardado no nosso coração, alimente sua fé, para que você tenha condições também, né, de se livrar, né, e de ser curado desses problemas também espirituais. Busque o mestre dos mestres, busque o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, para que você possa ser curado espiritualmente. Vamos dar continuidade à lição, tópico 3. A depressão de Jó, né? Embora Jó mantivesse sua fidelidade a Deus durante toda a sua vida, ele viveu um estado de profunda dor, né? Nós vamos poder ver, né, verificar esses
esses sintomas, esse comportamento que mostrava que ele estava realmente passando, né, por um momento, a alma dele estava angustiada, ele passava por problemas de ansiedade, né? E nós vamos relembrar aqui, né, que a depressão ela apresenta alguns sintomas, né, como um humor deprimido, um desânimo persistente, uma baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes era apreciado, né, pela pessoa, perda pela vida, né, interesse, perda pelo interesse pela vida. Então, assim, são sintomas que, observando as citações que você vai achar aí na sua revista e também na Bíblia, né? Leia o capítulo de Jó, leia o livro de Jó, que você vai entender melhor sobre a história de Jó e todas as consequências de sintomas, como que ele demonstrou, como que ele passou por todo aquele problema, né? Até mesmo que você vai conseguir, e muitas das vezes, acabar se identificando com situações que você passa, né, e que te causa alguma dor. É claro que ele foi afligido de uma maneira muito intensa, né, mas há situações que nós passamos diferente da dele, mas que também nos causam aflição. Então você vai poder olhar lá as citações dos versículos e vai acabar até se identificando, né, e siga o exemplo de Jó, né, apesar dele ter passado por tudo isso, né, ele se manteve íntegro, ele se manteve com a sua fé ali inabalada, né? Então, uma das citações aqui que nós podemos ver em Jó 7, versículo 11, diz assim: o meu coração está agitado e não descansa, levo uma vida triste como um dia sem sol. Né? Então, olha só, né? Que tristeza, né? Ele está em Jó, né? 30, versículo 27 e 28. É muito, muito triste, né? Você dizer que o coração está agitado e que sua vida não descansa, né? Uma vida triste. Ele, em outro momento, ele dizia que o coração dele estava cheio de amargura. E há outras citações aí. Nós não podemos estranhar, né, essas palavras mediante, né, tudo que nós sabemos o que aconteceu com ele. Quantas vezes em situações muito menores, né, bem diferentes até do que ele viveu, nós não somos capazes de dizer palavras semelhantes ou até piores, né? Mas, contudo, Jó, ele não pecou em nada, né? E não culpou a Deus, né? Nós podemos ver isso em Jó, capítulo 11, capítulo 1, desculpa, aí, versículo 22. Ele não pecou e nem de nada culpou a Deus. Que nós possamos também ter essa consciência, né? E não culpar a Deus, né? Em nenhum momento. Vamos estudar agora o tópico 4. A importância da fé em Deus nas perdas de Jó. Jó só começou a lidar bem com as suas perdas quando deixou de questionar. Está em Jó capítulo 38, e passou a orar por seus amigos. Para os homens e mulheres de fé, cabe bem afirmar: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. O que nós podemos aprender em relação a isso? Que ficar, né, nos questionando: Senhor, por que isso aconteceu comigo, não vai ajudar a você a encontrar as respostas, né? Mas pode sim acabar te gerando mais sensações de ansiedade, de tristeza e de angústia, né? Haverá eventos que não compreenderemos, por isso devemos descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que pareça uma derrota. Se você ama a Deus, descanse nele. Quem fica se questionando, né, que fica tentando questionar tudo o que acontece, é uma pessoa que acha que obtém controle sobre todas as coisas. E isso não é verdade, nós não possuímos esse poder de controlar tudo. Né? Essa atitude revela um coração que está indisposto, ele não está propenso a descansar e a confiar na bondade de Deus. Então, não seja dessa forma, né? Cremos que nas horas mais difíceis que Deus está no controle e que é bondoso para nos ajudar. E damos glória a Deus tudo por isso, assim como Jó fez. Né? Eu sei que muitas das vezes nós não compreendemos a forma do agir de Deus, principalmente em relação às perdas, né? Até parece que Deus não sabia ou que não podia fazer nada a respeito.
né? Mas entenda, nada foge do controle de Deus. Veja o que a Bíblia diz. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Nós podemos verificar isso em Mateus 10, versículo 29 e 30. Eu sei que pode parecer difícil, né, você entender e você dar glória a Deus em momentos difíceis, né, principalmente nas perdas. Mas apegue-se a essa verdade, que tudo está no controle de Deus e que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, né? E Deus vai lhe dar a paz que tanto necessita o seu coração, meu irmão. Apegue-se a essa verdade. A importância na fé em Deus faz com que nós passemos por essas adversidades, né? Perder entes queridos é um momento muito difícil para cada um de nós. Mas nós chegamos aqui com dias contados, né? Todo mundo um dia é levado, vai morrer. Nada do que nós possuímos aqui, nossos bens materiais, também nós poderemos levar. Então, isso são coisas transitórias, né? Esses bens materiais são transitórios. Creia no Senhor, confie nele e no mais ele tudo fará. Vamos agora para a nossa parte final, né? Que é o pensar e agir. Nada é para sempre, a não ser a vida eterna em Jesus. Tudo pode acontecer na vida de um cristão, pois ainda estamos vivendo no mundo e estamos suscetíveis à maldade que há nele. Se estivermos bem conscientes de que tudo vem do Senhor, pertence verdadeiramente a Ele e está sob o seu total controle, teremos reações naturais diante das perdas. Estaremos firmes para continuarmos a vida sem qualquer transtorno. E se porventura nós tivermos algum desses transtornos que nós estamos estudando aqui, como a ansiedade e a depressão, né, que estejamos firmes na fé. Lembrando-se aí o que Filipenses, né, capítulo 3, versículo 13 e 14 diz para nós: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau!